Então vamos negociar. Caso real que aconteceu comigo e que você pode estar utilizando como exemplo, e se você aplicar as estratégias corretas, você pode sim conseguir extrair aí grandes benefícios desse caso real. Recentemente, eu estava auxiliando a pessoa a estar elaborando um plano de negociação de dívidas. Para ser mais preciso, mais objetivo com você, era dívidas ali relacionadas a cartão de crédito e empréstimos pessoais. Foram essas duas dívidas que levaram ela a essa situação de inadimplência, essa crise financeira que ela estava atravessando. Então, quando eu estava ali auxiliando ela a construir esse plano de negociação de dívidas, ela fez a seguinte afirmação, não foi nenhuma dúvida que ela tinha, ela afirmou de forma convicta: "Tiago, eu caí em uma armadilha de negociação". Nessa hora eu fiquei até confuso, confesso para você que eu fiquei um pouco sem entender, porque de fato ela não tinha finalizado ainda nenhum acordo, nenhuma proposta que de fato fosse vantajosa para ela estar finalizando. Então por isso eu fiquei sem entender, como que ela caiu em uma armadilha de negociação, sendo que de fato não tinha nenhum acordo ali finalizado. Então ela continuou, né, na afirmação que ela fez. Eu caí nessa armadilha de negociação, Thiago, porque todas as propostas que eu recebo, a dívida sempre aumenta, eu nunca consigo diminuir o valor dessa dívida. E aí ficou um pouco mais claro de qual era a armadilha que ela estava tentando se referir, exatamente ao fato de não saber negociar da forma correta. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa sensação de que caiu em uma armadilha que faz com que a dívida apenas aumente de valor. E, na verdade, não é bem de fato uma armadilha. E sim a ausência das estratégias corretas, né? A ausência de informação, a ausência de conhecimento que leva a essa consequência. A dívida só vai aumentar porque a pessoa não sabe se posicionar diante de uma negociação. Então, né, no meio dessa jornada ali de traçar uma estratégia que de fato trouxesse bons benefícios para ela diante dessas negociações bancárias, eu comecei a abordar também quais eram ali as estratégias que ela utilizava para de fato conseguir bons descontos. Infelizmente, na hora não era possível a gente para que eu pudesse ter ali uma visão mais ampla de como que ela negociava. Por exemplo, quando o banco ligava para ela, como que ela se posicionava, como que ela agia diante dessa ligação, né. Eu estava torcendo para que o banco ligasse naquele momento, mas infelizmente não ligou. O banco liga sempre quando não é o momento ideal, né, essa é a hora que o banco liga. Mas quando a gente precisa, quando a gente está esperando a ligação, ele não liga. É exatamente dessa forma que acontece. Então, na ausência dessa ligação, esperando que essa ligação acontecesse, mas não aconteceu, eu procurei entender melhor quais eram ali as argumentações que ela utilizava diante dessa negociação, quando o banco ligava para ela. Então eu perguntei, né, preservando o nome dela aqui, vamos dizer que é Maria. Maria, como que você se posiciona? Qual que é a sua argumentação quando o banco te liga? Por exemplo, o banco te ligou, a proposta é muito cara. Como que você se posiciona diante dessa situação? Como que você vai negar essa oferta que está muito cara? Como que você vai dizer que não, porém já abrindo caminho para novas propostas? E é de fato, né, de cara estava escancarado ali que ela não sabia de fato conversar com a atendente ali do outro lado da linha. Ela começou a simular um acordo, simular uma ligação comigo, e ali de cara eu já percebi a vulnerabilidade dela. Eu já percebi que ela estava ali com de fato, quando a gente está nessa situação de inadimplência, a gente perde um pouco o nosso equilíbrio psicológico, a gente perde esse controle do nosso emocional. E ali diante de uma simulação, eu já percebi que ela já estava ali abalada, já estava nervosa, sem saber argumentar. Ela simplesmente dizia que não, não, eu não aceito porque está muito caro, eu não aceito porque eu não consigo pagar, eu não aceito porque no momento a minha situação está muito difícil. Então eu já percebi ali na simulação que ela já estava, de certa forma, abalada com essa simulação. Imagine só diante de uma ligação, imagine só diante de um acordo real, onde a atendente está ali colocando pressão, trabalhando ali o seu psicológico, tentando te induzir a um acordo que de fato você não consiga honrar. Porque é esse o objetivo do banco. Ele tenta te induzir a um acordo para que você quebre esse acordo, pague ali 5, 6 prestações do máximo, quebre esse acordo e esse acordo volte ali à estaca zero, essa dívida volte à estaca zero. É exatamente essa a estratégia que o banco utiliza. Então, nesse momento, eu já percebi que ela estava ali vulnerável a essa situação. E era exatamente essa a armadilha em específico de toda essa situação. A armadilha que ela se referia era essa falta de estabilidade emocional, essa falta de controle emocional diante dessa situação de cobrança. Era essa a armadilha que o banco sempre utilizava para trabalhar o psicológico dela, eu diria que atrapalhar
a negociação, né, nem trabalhar o psicológico, para atrapalhar a negociação. Porque é evidente, os atendentes, os gerentes, eles são treinados para entender qual que é o seu momento, eu diria que psicológico atual. Então, quando o atendente percebe, quando o gerente percebe que você está vulnerável diante dessa situação, aí ele encontra ali uma mina de ouro. Ele vai sim tentar te induzir a fechar um acordo que você não consegue honrar, e aí você vai quebrar esse acordo e a dívida sempre vai voltar à estaca zero. Você fecha um acordo, não consegue honrar, volta para a estaca zero, de novo, e assim sucessivamente vira aquele ciclo vicioso. Provavelmente você conhece alguém que está nessa situação. Fecha um acordo, não consegue pagar, volta à estaca zero. Mas a grande questão é como se blindar dessas armadilhas, né? Como que blinda o nosso psicológico diante dessa situação? Simples, você vai conseguir blindar o seu psicológico, você vai conseguir fugir dessa armadilha se munindo ali de informações, se munindo de conhecimento. O próprio Código de Defesa do Consumidor, não entrando em artigos, em lei, nada disso, você precisa somente entender quais são os seus direitos. E um dos direitos básicos, básicos que você tem diante dessas ligações, diante dessa situação, você precisa entender que o banco, ele não pode tirar proveito oneroso dessa vulnerabilidade psicológica que você está. Até porque já há ali uma pesquisa realizada pelo próprio Serasa, que é um dos principais birôs de crédito, a respeito dessa vulnerabilidade de quem está nessa situação de inadimplência. Vários são os problemas psicológicos que a gente enfrenta quando a gente está passando por essa situação. Eu já passei, você está passando, a gente sabe muito bem, mas os impactos que a inadimplência acaba trazendo para a gente, ansiedade, insônia, até mesmo depressão, até mesmo problemas ali físicos, como hipertensão, por exemplo. Várias são as consequências que a inadimplência acaba trazendo para a gente. Então, é claro, o banco percebendo isso, ele vai sim utilizar dessa vulnerabilidade que você está para te induzir a fechar um acordo que não está dentro da sua capacidade financeira atual. E o próprio Código de Defesa do Consumidor está ali protegendo exatamente isso, protegendo ali essa sua vulnerabilidade diante do banco, protegendo para que você não acabe aceitando esses acordos que possa complicar ainda mais a sua situação financeira. Mais uma vez aqui, ó, não entrando em leis, não entrando em artigos, somente citando a lei de modo geral. A lei do superendividamento, por exemplo, ela protege ali direitos básicos, sabe aquelas despesas essenciais, né, o mínimo existencial, alimentação, saúde, moradia, transporte. A lei do superendividamento está ali protegendo exatamente isso. Você pode usar o básico para fugir dessas armadilhas, né, entre aspas, para fugir dessa estratégia que o banco acaba utilizando para fazer com que você aceite um acordo que você não vai conseguir honrar. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala que não consegue fechar um acordo, que a dívida não diminui, que a dívida só aumenta, ou que caiu em uma armadilha bancária, que caiu em uma armadilha de negociação de dívidas, quando a gente começa a analisar mais a fundo, essa pessoa, de fato, ela não caiu em uma armadilha. O que está faltando ali é apenas informação, é apenas conhecimento para que, de fato, ela possa superar essa situação e consiga se posicionar diante dessas negociações e, de fato, consiga bons descontos. Porque a partir do momento que o banco te liga e você mostra essa vulnerabilidade que você está, esquece. Você não vai conseguir nenhum acordo, você não vai conseguir de forma alguma diminuir o valor dessa dívida, você precisa usar todas as ferramentas que você tem disponível. Se está ali disponível, você vai utilizar ao seu favor. Da mesma forma que o banco também vai utilizar as ferramentas que ele tem disponível ao favor dele. Da mesma forma, você precisa utilizar essas ferramentas ao seu favor. E olha só, nessa briga de ferramentas, acredite, você vai ganhar, porque você tem as ferramentas mais poderosas disponíveis aí ao seu dispor. O problema é que a maioria das pessoas não utilizam essas ferramentas. E mais uma vez eu insisto, eu não estou dizendo para você ler nenhuma lei, decorar nenhuma lei, negativo, você só precisa saber quais são os seus direitos básicos. E sabendo quais são os seus direitos básicos diante dessas ligações, diante desses acordos, dessas propostas, eu tenho certeza absoluta que você vai sim conseguir finalizar bons acordos utilizando apenas o básico do básico. Até porque não existe nenhuma fórmula mágica que de fato vá te tirar dessa situação. O que vai te tirar dessa situação vai ser negociar essas dívidas da maneira correta. E se você está disposto a ter disciplina, dedicação, eu posso te ajudar. Basta você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Lá dentro eu abordo todas as estratégias de negociação, como utilizar a lei do superendividamento ao seu favor, como utilizar o Código de Defesa do Consumidor
ao seu favor e negociar da forma correta e conseguir bons descontos e sair dessa crise financeira de uma vez por todas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.